Olá pessoal, aqui é a professora Mariana Rodrigues de Matemática. Cursinho Criativo e Mega Intensivo disponibiliza para você uma revisão para a segunda fase da Unesp e o vestibular da FAMERP. Gente, vamos começar com o FAMERP? Peguei aqui 3 exercícios de FAMERP para a gente relembrar alguns conteúdos importantes para você e depois a gente vai te preparar para a segunda fase da Unesp. Vamos começar? Primeiro exercício nós temos o seguinte. A figura representa as N filas de assentos de um teatro com um palco em pé, beleza? Então nós temos aqui vendo esse palco tá aqui em pé. Legal, seguindo, as filas estão igualmente espaçadas e são arcos de 60 graus de circunferência com centro em pé. Então esse ponto P é o centro da nossa circunferência e ele pega um arco de 60 graus. Legal. Sendo a B o arco da enésima fila, sabe-se ainda que a fila 1 tem 6 assentos, informação importante, então primeira fila tem 6 assentos, fila 2 tem 10 assentos, fila 3, 14 assentos e assim sucessivamente em progressão aritmética até a enésima fila. Olha lá, galera, então nós temos aí filas sendo formadas nesse teatro em forma de arco e os assentos, quantidade de assentos estão em PA. Bom, já vamos anotar essa informação, que isso aqui é uma informação importante. Então, a quantidade de assentos forma uma PA. Qual é essa PA? Primeira fila nós temos 6 assentos, segunda fila nós temos 10 assentos, terceira fila 14 e assim sucessivamente até a gente ter o enésimo termo dessa PA, tá? Então, a N, que é a enésima fila. Não sabemos ainda quantas filas tem esse teatro. Bora seguir então para a nossa informação. Atenção, distâncias entre as filas, 2,5 de distância entre essas filas, tá? Se a área do teatro corresponde ao setor circular de centro P e arco AB, é de 600 pi metros quadrados. Então a gente tem a área desse setor circular, atenção, então nós temos área do setor circular, sua capacidade máxima em número de assentos é igual a. Então nós queremos saber quantas pessoas cabem nesse teatro. Como que está organizado esse teatro? Em filas de um setor de circunferência. Essas filas estão igualmente espaçadas de 2,5 metros em 2,5 metros e nós temos que em cada fila uma certa quantidade de assentos que formam uma PA. Legal, o que nós queremos? Quantidade máxima. Bom, gente, se a gente já começar a organizar nossas informações aqui de acordo com o que o exercício nos deu, 6 assentos para 10, nós temos 4 unidades, já que o exercício falou que isso aqui é uma PA. PA é importante a gente descobrir qual é a nossa razão. Então nessa PA nós temos que, primeiro termo, 6, razão da nossa PA, 4. Bom, o que nós queremos? Nós queremos somar essas pessoas, então o exercício ele te conduz para a soma da PA, beleza? Então soma dos N termos da PA, vamos recapitular? Soma dos N termos da PA vai ser A1, primeiro termo, mais a N, vezes a quantidade de termos que você tem, tudo isso dividido por 2. Legal. Desconfigurou. Deixa eu voltar aqui. Vou dividir normalmente para não ter probleminha para vocês aí com a configuração da tela. Beleza? Então, tudo isso dividido por 2. Galera, vamos recapitular. O que eu preciso para calcular essa soma de PA? Primeiro termo, temos primeiro termo. Primeiro termo, 6 elementos lá na primeira fila. A N eu sei? Não. Então, opa, vamos deixar uma pausa que preciso descobrir esse AN. E o N, nós sabemos o que representa esse N no exercício? Esse N no exercício representa para você a quantidade de filas que você tem. Não tenho também essa quantidade de fila. Então nós temos esse problema. Não temos o enésimo termo e não temos a quantidade de termos. Sabemos que termo geral da PA ajuda, porém nós temos uma informação muito importante aqui nesse exercício. A área desse setor. Galera, quando a gente fala em setor circular, se esse setor ele compreende um arco de 60 graus, nós sabemos que toda a circunferência é 360 graus, ou seja, este setor, galera, vocês concordam comigo que esse setor ele é 1/6 da minha circunferência toda? Ou seja, ele é 1/6 da área da circunferência. Qual é a área da circunferência? πr quadrado. Legal. Por que 1/6, Mari? Porque nós temos 60 graus. 60 graus de 360 corresponde a um total de 1/6. É 60 para 360. Então, 1/6. Show. Nós sabemos essa área. Então, a área desse setor é de 600 pi metros quadrados. Bom, bora lá então, a gente consegue cancelar esse π dos dois lados da igualdade. Vou pegar esse 6 que está aqui dividindo e passar multiplicando, então nós vamos ficar com r quadrado igual 600 vezes 6, 3.600, tirando essa raiz quadrada,
nós vamos ficar com um raio, raiz quadrada de 36, 6, 2 zeros, vem pra cá. Então, o nosso raio é de 60 metros de raio. Ok, o que isso representa no exercício? Vamos voltar pra cá, ó. Este segmento aqui, galera, esse segmento PB tem 60 metros, tá? Então, esse segmento PB, ele tem 60 metros, porque ele é o nosso raio. Esse segmento PB foi dividido de 2,5 metros em 2,5 metros. Bora lá, então. Então, nós temos que esse 60 metros, ele vai ser dividido em 2,5 metros. Então, nós vamos ter que 24. Esse 24 o quê? 24 filas. Opa! Então, nossa configuração de PA, ela mudou. Nós sabemos o N. O N agora é 24. Então, a enésima fila vai ser a 24ª fila. Beleza, bora para termo geral da PA? Então, a N é igual a 1 mais N menos 1 vezes a razão. Mariana, o que você está querendo encontrar aí? Tô querendo encontrar quem é a N e o nosso N a gente já descobriu. Falta só a N para a gente finalizar esse exercício. Então, a N, quem que é o nosso N? 24, A24, A1, primeiro termo da nossa PA, 6 fileiras, mais N, 24 menos 1, vezes a razão da nossa PA, 4. Então, fazendo as contas, aí você vai chegar que o 24º termo da sua PA é o 98. Legal, então achamos quem a gente precisava, que é o nosso A24. Podemos voltar para a fórmula da soma dos N termos de uma PA. Então, a soma dos 24 termos de uma PA vai ser A1 mais a N, que é 24, A24, vezes N, quantidade de termos dessa PA 24, tudo isso dividido por 2. Legal? Então, aqui, ó, 24 por 2, tchau, fica 12. Então, nós ficaremos que a soma dos 24 termos da nossa PA vai ser A1, 6. A N, 98, que é o nosso A24, vezes 12, beleza? Então, nós vamos ter que a soma desses 24 termos de PA vai ser essa soma aqui, 104, então 104 vezes 12, 1.248 lugares é a capacidade desse teatro. Beleza, pessoal? Então, relembrando, qual o conceito que nós utilizamos aqui? Conceito de PA, já recapitulei aqui com vocês, e importante, quando a gente trabalha com a área do setor circular. Então, a área do setor circular, que foi o que nós trabalhamos, a área do setor circular, vai ser o ângulo de abertura do seu setor alfa, que no nosso caso era um ângulo de 60 graus, comparado com o total. O total que nós temos uma circunferência 360 graus. Certo? Só que essa fração é uma fração do quê? Uma fração da área, uma fração do nosso todo, uma fração de πr², beleza? Então, se você precisar da área do setor, é o seu ângulo de abertura comparado com 360 vezes a tua área. O mesmo se aplica se ele quiser saber qual é a sua fração de comprimento de circunferência. Só que ao invés de você multiplicar por πr², você vai multiplicar pelo comprimento da sua circunferência, que é 2πr. Beleza, galera? Bora para um próximo exercício? Vamos rever outro conceito? Questão da FAMERP, função segundo grau, legal. Temos uma função de reais em reais, uma função polinomial de segundo grau dada por. Então, a gente já tem aqui qual é a nossa expressão que representa essa função polinomial de segundo grau. x² mx mais p. M e P são reais. Se o gráfico dessa função, gráfico da função de segundo grau, parábola, legal? No plano cartesiano, intersecta eixo X. Galera, a informação importante, lembra, tudo que intersecta eixo X tem y igual a 0. Nos pontos de coordenadas, olha lá, os pontos de intersecção desse gráfico com o eixo X. Menos 2 e 0 e 4 e 0, certinho que já era esperado. Se ele toca o eixo X, o y é zerado. Eu quero saber quanto que é M mais P. Então, bora para o nosso exercício. Nós temos dois pontos. Primeiro ponto, menos 2 e 0. Segundo ponto, 4, 0. Lembrando, galera, isso aqui é xy, né? São nossos pares ordenados. Quem que é a nossa função no exercício? Nossa f de x, ela é x² mais mx mais P. Legal? Bora lá, o que eu vou fazer? Eu vou trocar os valores de x e y pelos valores que nós temos nos nossos pontos, beleza? Então, primeiro valor de x que nós temos, x menos 2. Então, vou começar com esse parzinho ordenado aqui, galera. X menos 2 e y0. Vou trocar o x
por menos 2 e o y por 0. Quem que é y, Mariana? Y é f de x. Galera, lembra, f de x, g de x, h de x, tudo isso é y para você sempre? Sempre é a resposta que a função te dá quando você apresenta o seu x. Então nós vamos colocar aqui o nosso y é 0. Beleza? 0 igual x quadrado. Quem que é o nosso x da vez? Menos 2. Então, menos 2 ao quadrado, mais m vezes x, x da vez menos 2, mais p. O p espremidinho ali. Então, bora, vamos ficar com 0 igual a 4, menos 2m, mais p. Ok, por enquanto aqui a gente não consegue sair, então nós temos essa equação. Menos 2m mais p igual este mais 4, vou trazer para cá menos 4. Então, primeira equaçãozinha aí, feita do nosso exercício. Temos um segundo ponto que o exercício nos forneceu. Galera, todo ponto, vamos tomar aqui uma coisa importante. Se o exercício te fala que um ponto pertence a uma reta, se você jogar esse ponto na reta, tem que dar uma relação verdadeira. O exercício falou que esse ponto pertence ao gráfico da função de segundo grau. Se eu pegar esse ponto e jogar no gráfico, tem que dar uma relação verdadeira. Por isso que eu estou fazendo esse exercício. Por isso que eu estou fazendo esse procedimento. Se ele te der um ponto que pertence à circunferência, se você pegar esse ponto e jogar na equação da circunferência, tem que dar uma relação verdadeira. Então, por isso que eu estou pegando esses pontos e trazendo para a nossa função, porque aí nós temos uma relação verdadeira e a gente consegue descobrir esses valores de coeficientes m e p que o exercício forneceu, beleza? Isso vale para qualquer tipo de função. Segundo ponto que nós temos, x4 e y0. Então, x4 e y0 vou jogar na minha função de segundo grau. Então, meu y da vez, y0, é igual x quadrado, quem que é o nosso x? 4 ao quadrado, mais m vezes x, m vezes 4, mais p. Beleza? Então, que equação que nós vamos ficar? Já vamos melhorar isso aqui? Isso aqui vai ficar 4m mais p igual a menos 16. Fechou. Segunda equaçãozinha, o que a gente faz? Temos duas equações com duas incógnitas, sistema nelas. Então, nós temos primeira equação, menos 2m mais p é igual a menos 4, 4m mais p é igual a menos 16. Duas equações, o que eu vou fazer? Galera, se eu já tô percebendo aqui que o nosso p, ele é positivo aqui, ele já tá certinho, o que eu vou fazer? Eu vou subtrair essas duas equações, atenção com a subtração. Então, eu vou fazer menos 2m menos 4m, ficaremos aqui então com menos 6m. Mais p com menos p, tchau. É igual menos 4 com menos 16. Lembra que você está subtraindo essas duas equações. Então, menos 4 mais 16, 12. Então, o nosso m é menos 2. Perfeito, escolhe qualquer equação para jogar e encontrar o seu valor de p. Bom, vou pegar essa equação aqui, 4m mais p. 4m mais p igual a menos 16, então 4 vezes menos 2, esse carinha aqui, 4 vezes menos 2, menos 8, mais p é igual a menos 16, passando esse menos 8 para lá, mais 8, p é igual a menos 8. O que o exercício quer? Ele quer a soma de m e p. Se a gente pegar esses dois valores e somar o valor de m mais o valor de p, quero somar esses dois valores, nós vamos ter que m mais p vai ser menos 10. Então, o objetivo do nosso exercício, beleza? Galera, seguinte, falamos de função de segundo grau. Vem aqui que nós vamos recapitular um pouco de função de segundo grau, que é um conceito que tem caído com bastante frequência aí. Gente, qualquer função de segundo grau, qual é a cara de uma função de segundo grau? Cara de função de segundo grau, y ou f de x é igual a ax quadrado mais bx mais c. Ou seja, sua função de segundo grau precisa aparecer o seu coeficiente quadrado, beleza? Pessoal, importante, você pode escrever a função de segundo grau dessa forma ou você pode escrever na forma fatorada, destaca a forma fatorada aí. Qual é a forma fatorada de uma função de segundo grau? Y é igual a x menos x1, x menos x2. Gente, forma fatorada tem aparecido bastante. O exercício te dá um gráfico e pede qual é a função, tá? Então, o que você precisa? Se o exercício te deu um gráfico e você precisa da função, quais são os valores que você precisa se atentar? Primeiro, gente, você pode perceber que essa forma fatorada, ela depende
de x1 e x2, tá? Então, primeira coisa na forma fatorada que você vai precisar de x1 e x2, beleza? Procura no seu exercício. Mari, quem é x1 e x2? Vem pra cá, x1 e x2 aqui, ó. x1 e x2 é onde o seu gráfico intercepta eixo x, estão vendo aqui? Então, nós temos aqui x1 e x2 para os dois casos. Então, x1 e x2 é onde o teu gráfico intercepta eixo x. Onde o gráfico tocou eixo x? x1 e x2, beleza? Então, você precisa disso. Próxima questão que você precisa, além do x1 e x2, você precisa de mais um ponto conhecido do seu gráfico, da sua parábola. Então, além do x1 e do x2, você precisa de um ponto. O que você vai fazer com esse ponto? Você vai substituir no seu x e no seu y. Estão vendo aqui, ó? Aonde tem esse y e esses dois valores de x, você vai substituir o x e o y do seu ponto. Com isso, se eu substituir x e y, x1 e x2, qual é o único carinha que faltou a gente descobrir? A, ok? Então, o teu objetivo sempre vai ser substituir x1 e x2, substituir o x e o y desse ponto, eu vou descobrir quem é o coeficiente A. Descobriu o coeficiente A, volta para a tua função. Esquece esse ponto auxiliar, deixa o x1 e x2 lá. Você vai conseguir encontrar a tua função de segundo grau. Então, o teu objetivo é encontrar o coeficiente A. Vamos recapitular? O que o coeficiente A influencia numa função de segundo grau? O coeficiente A, ele fala sobre a sua parábola, como que é a concavidade da sua parábola. Gosto de fazer assim com os alunos, ok? Fica fácil de você lembrar. Se o seu coeficiente A é positivo, lembra comigo, se tá tudo positivo na sua vida, se tá tudo certo na sua vida, você tá o quê? Você tá feliz, com cavidade pra cima. Olha lá, o nosso A, ele fica bonitinho, sorrindo. Agora, se o seu coeficiente A, ele é um valor negativo, está tudo negativo, tudo ruim na tua vida, você fica o quê? Você fica triste. Então, coeficiente A, ele fala sobre concavidade da parábola. Show! Coeficiente C, tá? Então, nós estamos falando desses coeficientes aqui. Então, coeficiente A, a gente já fechou. Concavidade da parábola. Vamos falar do coeficiente C? Gente, coeficiente C é um coeficiente importante no nosso exercício. O que fala o coeficiente C? Coeficiente C, ele fala sobre intersecção com eixo Y, beleza? Então, intersecção com teu eixo Y. Olhou o seu gráfico, aonde que o gráfico toca o eixo Y? Vamos ver aqui, ó. Esse gráfico aqui, nesse exemplo, ele toca o eixo Y aqui. Com certeza, esse cara onde tocou o eixo Y, ele vai ser seu valor de C, beleza? E no outro gráfico, olhei o gráfico, onde que esse gráfico toca eixo Y? Vamos ver esse segundo gráfico aqui, ó, tá lá embaixo. Com certeza, esse cara vai ser quem? Ele vai ser C. Então, no primeiro gráfico que a gente colocou o C em azul, esse nosso C é positivo. E no segundo gráfico, o C é negativo. Então, se o exercício te fornecer uma função de segundo grau, você já consegue avaliar quais alternativas você consegue excluir. Puxa, meu C tá lá em cima, positivo, exclui todos os Cs que são negativos. E o B eu deixei por último propositalmente. Por quê? Para você encontrar o coeficiente B, poder avaliar quem é o teu coeficiente B, pelo menos o valor dele, se ele é positivo ou negativo, você precisa do coeficiente C. Então você pegou o teu exercício, você foi lá e destacou o teu coeficiente C. Então vem pra cá, ó, vou apagar isso que eu fiz aqui. Então, fui lá no meu exercício, primeira coisa, aonde o gráfico toca eixo Y. Achei aqui esse ponto. Achei o ponto onde esse gráfico toca o eixo Y. O que é que você vai fazer? Você sabe que esse é o coeficiente C. Nesse ponto, galera, você vai traçar uma reta tangente à sua parábola. Então, ó, nesse ponto, eu vou traçar uma reta que é tangente à minha parábola, tá? Então, achou o coeficiente C, traça uma reta tangente à parábola. O que é que você tem que avaliar? Que tipo de reta que você está trabalhando? Essa reta é uma reta crescente. Se essa reta é uma reta crescente, seu coeficiente B é positivo. Se você chegasse numa reta decrescente, o coeficiente B é negativo. Vamos ver no outro, ó. No outro, achei coeficiente C, onde a parábola toca o eixo Y. Vou traçar uma reta tangente nesse coeficiente C. Tracei uma reta tangente ao coeficiente C. O que essa reta é? Decrescente. Então, o coeficiente B também ele vai ser negativo nesse caso. Então, viu reta decrescente, coeficiente B negativo. Beleza? Vamos ver um caso onde o coeficiente B é positivo? A gente já vai para o próximo exercício. Vamos supor, esse aqui eu vou desenhar mesmo, tá, galera? Só aqui, porque como não teve nenhum caso, para ficar mais claro para você. Você tem lá a tua parábola, deixa eu pensar. Tá, vamos fazer a parábola aqui, ó. Ficou bonita, não. Vou fazer assim, ó.
Deixa eu deixar ela para cá para não parecer que o coeficiente C precisa ser igual a zero. Vou deixar essa parábola assim, beleza? Achei minha parábola. Primeira coisa que você vai fazer é achar coeficiente C. Vamos ver? Parábola tudo bonitinha, tá sorrindo, coeficiente A positivo, o coeficiente C onde toca o eixo Y, já sei que ele é negativo, então você já vai analisando as suas alternativas, eu vou excluindo o que não atende a isso. Achei coeficiente C, vou traçar uma reta tangente a essa parábola. Legal! Pego aqui e traço uma reta tangente à minha parábola. O que acontece? Lembra, você tem que avaliar o que é essa reta tangente. Essa reta tangente ela é crescente, então nesse caso, nesse exercício, o nosso coeficiente B, ele é positivo. Então as alternativas que não atendem a isso, você já exclui. Beleza? Então você já aprendeu como fazer para encontrar o gráfico de uma função e avaliar esses coeficientes. Pessoal, não esqueçam, x1 e x2, onde o seu gráfico toca eixo X. Pessoal, seguinte, para dar tempo da gente resolver o exercício. Vamos lá para o exercício segunda fase da Unesp. Sobrar tempo a gente resolve esse último exercício da FAMESP aqui. FAMERP, perdão. Galera, é o seguinte, até o ano passado, por conta da pandemia, a Unesp te trouxe exercícios de segunda fase de múltipla escolha, ou seja, uma prova objetiva. Agora a tua prova ela é discursiva, voltou aos padrões que eram antes, tá? Então eu peguei esse exercício da Unesp de 2019, que foi a última prova que nós tivemos aí, de fato, uma questão discursiva, beleza? Como que você tem que se organizar? Primeira coisa, pessoal, deixa dentro do seu campo de resolução o que de fato é importante. Então, vamos supor, você tem lá uma operação com frações. Você não precisa ficar fazendo MMC dentro daquele campo de resolução. Faz o MMC fora do campo de resolução e coloca já lá o teu resultado. Então, 1/3 mais 5/6 é tanto, beleza? Não precisa ficar perdendo tempo fazendo essas coisas, desenvolvendo o quadrado perfeito. Desenvolve lá fora do campo de resolução, já agrupa os seus termos e põe a tua equação direto lá no campo de resolução. O que é importante? A tua organização. Então, se você quiser dividir o seu campo de resolução em colunas, ok, o avaliador ele não vai tirar ponto de você. Se você precisar colocar uma setinha, puxa, eu terminei de resolver aqui, vou subir, finalizar lá em cima, ok, perfeito, você pode fazer isso. Tem uma resolução de forma clara, organizada. Não esqueça de voltar para o exercício e verificar se de fato você respondeu. O que a gente espera de Unesp para a segunda fase? Que você trabalhe, eles vão apresentar para vocês, pelo menos em matemática, números que são números quebrados, números decimais, raiz. Então não são aqueles números bonitos. Então não se assuste falando, nossa, minha resolução está errada. Não, a tua resolução está certa. É característica do que a Unesp traz para uma segunda fase, beleza? E atenção com unidade de medida, pessoal. Não deixe de colocar unidade de medida em todos os exercícios que você tiver unidade de medida. Bom, bora lá então para esse exercício aqui, segunda fase da Unesp de 2019. Nas retas A e B são paralelas. Informação importante, temos retas paralelas no nosso exercício. Por que é importante reta paralela? Porque você tem aqueles conceitos de ângulos alternos internos, correspondentes e tudo mais. Assim como as retas AD e BC também são paralelas. A distância, quero falar sobre distância. A distância entre AB e CD, 3 centímetros, é a mesma distância que AD e BC. Bora lá, então, o exercício te apresentou essas retas paralelas formando uma figura e tem um ângulo alfa aí no nosso exercício. Calcule o perímetro do paralelogramo ABCD, paralelogramo lados opostos paralelos, ângulos opostos, eles também são iguais, beleza? Então, se eu tenho um ângulo de 120, o oposto ele vai ser 120, e ângulos consecutivos são ângulos suplementares, somam 90 graus. Calcule então o perímetro, soma de todos os lados, formado pelas intersecções da reta na situação em que alfa é 60 graus. Pessoal, é o seguinte, o que a gente precisa? A gente precisa calcular perímetro aqui nesse exercício. Lembra que eu falei para vocês que eu ia falar sobre distância? Toda vez que o exercício te falar em distância, a distância ela tem que ser a menor distância, logo ela tem que formar um ângulo de 90 graus. Então o exercício falou a distância entre essas retas. O meu objetivo, se o exercício me deu um ângulo de 60 graus, eu vou pegar essa distância aqui, galera, ó.
formou um ângulo de 90 graus, beleza? Então, distância forma ângulo de 90 graus. A distância aqui, 3 centímetros, tá? Então, essa distância, 3 centímetros. Pessoal, vocês estão vendo que isso aqui eu tô fazendo fora da área de resolução, tô fazendo na figura que o exercício me deu. Tudo que você fizer fora da área de resolução, o corretor não vai te avaliar. Então, se você precisar, faça esse desenho novamente dentro da sua área de resolução. E nós temos aqui, ó, distância entre as outras duas retas paralelas também 3 centímetros. Então, aqui também, atenção, 90 graus. E informação importante, porque aí sai com o teorema de Pitágoras e as relações trigonométricas. Como isso aqui tá fora da área de resolução, eu vou melhorar. Então, eu vou trazer isso aqui para dentro da minha área de resolução. Então, vou começar a resolver a letra A, tá certo? Então, você vai lá. Vou fazer aqui para baixo para não desconfigurar o nosso exercício. Então, vou começar a resolver a letrinha A. Vamos supor que você tem lá a sua área de resolução. Então, nós temos lá, vimos um triângulo retângulo sendo formado, porque a gente tinha o ângulo de 90 graus. Então, retângulo formado, triângulo retângulo. O que a gente tem? AD, pontos A, D. Um ângulo alfa aqui na letra A, 60 graus. Essa distância aqui, 3 centímetros. Gente, eu vou chamar esse ponto de ponto E, beleza? Só pra gente ter um triângulo retângulo formado aí. O que o exercício quer? Perímetro, soma de todos os lados. Quem que a gente precisa? Precisamos saber quem é AD, precisamos saber quem é DC, BC e AB, beleza? Então, vamos calcular aqui primeiro quem é AD nesse nosso exercício. Então, o que a gente tem? Nós temos aqui, nosso ângulo está olhando para 3 centímetros, cateto oposto. E nós queremos saber AD, beleza? Que é a hipotenusa. Então, eu vou trabalhar com o seno de 60 graus. Então, seno de 60 graus é cateto oposto dividido pela hipotenusa AD. Seno de 60, raiz de 3 por 2, cateto oposto aqui a gente já tinha e a hipotenusa AD, beleza? Então, nós vamos ter que AD vai ser 6 por raiz de 3, racionalizando, você não precisa apresentar essa racionalização no seu campo de resolução. Então, o nosso AD, ele vai ficar 2 raiz de 3, o quê? Centímetros. Beleza. O que a gente precisa? A gente precisa achar o outro lado desse paralelograma. Então, eu já sei que AD é igual a BC, vou justificar. AD é igual a BC, ok? Não precisa justificar o porquê, porque o exercício já falou que é um paralelogramo. Quem que eu preciso achar? DC. Galera, quando a gente pega o triângulo retângulo que tem como hipotenusa DC, olha lá que triângulo retângulo que é. Aqui, DC, nós temos a nossa hipotenusa e o nosso ângulo aqui, e aqui 3 centímetros. Mari, que ângulo que é esse do ângulo aqui? Bora ver aqui? Perdão, gente, ângulo D, vamos trocar. Então, é C aqui e o D aqui embaixo. Então, D e o C. O que é esse ângulo D? Gente, seguinte, esse ângulo D, ó, ele é um ângulo oposto pelo vértice ao ângulo alfa, então ele é alfa também. Nesse exercício, 60 graus. Galera, é o mesmo triângulo retângulo. Então, aqui a gente já pode colocar analogamente, ou de forma análoga, vamos pôr assim, fica melhor. De forma análoga, DC também é 2 raiz de 3 centímetros. Olha lá, não esquece de pôr os centímetros. Então, esse paralelogramo tem todos os lados iguais. Vamos justificar. DC é igual ao lado oposto a ele, que é AB. Beleza? Portanto, você já pode colocar o perímetro. São 4 lados iguais, então é 4 vezes 2 raiz de 3, que vai ser um perímetro 8 raiz de 3 centímetros. Fechou? Destacando sua resposta final. Bom, bora lá então para a letra B. O que a letra B quer, galera? A letra B falou o seguinte: considere que S seja a área do paralelogramo, tá? Então, S é a área do nosso paralelogramo representado na figura. Determine S, então determine a área em função de alfa. Galera, seguinte, o que é muito comum nos exercícios de Unesp, FUVEST, segunda fase? Ele te dá alguma coisa para calcular na letra A e na letra B, ele trabalha com algo semelhante. Porém, gente, se não estiver relacionado uma coisa na outra, viu? Aqui ele não tá mais associando o teu alfa como 160 graus, é alfa. Esquece o resultado que você chegou na letra A, porque senão você se confunde trazendo que as medidas dos lados são 2 raiz de 3 centímetros e eles não são agora na letra B. A medida dos lados é 2
6 raiz de 3 centímetros porque nós utilizamos o ângulo de 60 graus na letra A, beleza? Então, se não tem essa relação, esquece o resultado que você utilizou na letra A, tudo bem? Então, agora a gente quer área em função do ângulo. Determine a área mínima do paralelogramo. Galera, então parou. O exercício ele quer duas coisas. Ele quer a área em função do ângulo e ele quer a área mínima. Então você precisa chegar ao final desse exercício e apresentar essas duas respostas. Tudo bem? Beleza? Uma coisa que é muito comum nas segundas fases, tanto de Unesp, FUVEST, Unicamp. Sempre tem uma letra que o exercício ele deixa uma coisa mais abstrata para você. Por isso que ele está pedindo que a área em função de alfa, em função de um ângulo qualquer. Isso é muito comum nos exercícios de segunda fase. Então, o que a gente quer? A gente quer área dessa figura. Gente, vamos relembrar uma propriedade aqui? Quando a gente trabalha com área, a gente tem o seguinte, lá nas áreas de triângulos, tá? Vou fazer um triângulo qualquer aqui. Então, esse triângulo, eu conheço esse ângulo aqui. Esse é um ângulo alfa qualquer, lado A, lado B. Gente, todo triângulo que você conhece, o ângulo formado entre os dois lados, você sabe calcular a área desse triângulo. Qual que é a área desse triângulo? A área desse triângulo vai ser metade da multiplicação dos seus lados conhecidos, vezes o seno desse ângulo formado entre os lados, beleza? Vezes o seno de alfa. Ok? Então, a gente vai utilizar esse resultado. Bom, se o nosso exercício é encontrar área em função do ângulo, bom, eu sei esse lado AD, esse lado BC, quais são os valores? Não sei, tá? Nós vamos deixar aqui em aberto, beleza? Porque o exercício ele quer a área em função do nosso ângulo, tudo bem? Então, o que nós temos aqui? Nós sabemos que essa distância continua sendo uma distância de 3. Por que que aqui continua e o 60 não? Porque esse 3 faz parte do seu enunciado. O alfa 60 graus, ele fazia parte da sua alternativa A, da sua letra A, beleza? Então essa distância continua sendo de 3 centímetros. Galera, o que que nós queremos? Nós queremos a área em função do ângulo e dos lados. Gente, nesse triângulo, o que que nós sabemos? Que nesse triângulo formado, vou chamar ele de ADE, como eu refiz a figura dentro da área de resolução, já está autoexplicativo. Então, nesse triângulo, nós temos que seno de ângulo alfa vai ser cateto oposto 3 dividido pelo cateto adjacente, pela hipotenusa, perdão, seno é cateto oposto pela hipotenusa, AB. Então, a gente pode falar que AB, ele é 3 sobre seno de alfa. Quem que é seno de alfa? Não sei, é um alfa qualquer. Gente, lembra que a distância entre o outro par de retas paralelas também é 3, que nós fizemos isso aqui, ó, a distância forma ângulo de 90 graus, aqui também é 3, esse ângulo é o ângulo oposto pelo vértice, continua sendo um ângulo alfa. Então, nesse triângulo, a gente tem a mesma coisa, que seno de alfa vai ser cateto oposto 3 sobre hipotenusa DC. Então, eu posso falar que DC, ele é quem? Ele é 3 sobre seno de alfa, tá? Então, nós chegamos em duas expressões. Gente, se isso aqui é um paralelogramo, nós continuamos sabendo que AD é igual ao seu lado oposto BC e nós continuamos que DC é igual ao seu lado oposto AB. Então, a gente sabe todas as expressões que representam esses lados, beleza? Agora, nós vamos calcular a área desse triângulo. O que que a gente precisa? A gente precisa utilizar essa formulinha de área. Gente, é o seguinte, se esse ângulo aqui é um ângulo alfa, esse é um ângulo suplementar, ou seja, ele é 180 menos alfa. Então, eu preciso do seno desse cara. Então, bora lá. Ai, Mari, esqueci. O que que eu faço? Gente, se você lembra da fórmula do seno da soma e da diferença, pronto, você consegue fazer qualquer coisa. Esqueci. Chama esse cara aqui de A, esse de B. Seno da soma, seno da diferença. Seno A, cossa B. Seno B, cossa A. O sinal daqui é o sinal que vem de lá, negativo, beleza? Então, nós temos seno de 180, cosseno de B alfa, menos seno de B alfa, cosseno A, cosseno de 180. Seno de 180, 0, então isso aqui vai embora. Cosseno de 180 menos 1, então a gente tem menos com menos, então isso aqui é seno de alfa. Então, seno de 180 menos alfa é seno alfa.
Fechou. Bora escrever essa área. Então, a área desse triângulo é metade dos lados que eu conheço. Quais são os lados que eu conheço? AD e DC, quais são as expressões para AD e DC? Estão aqui. AD, gente, aqui é AD. Na correria pus AB, aqui é AD, cateto, a hipotenusa, tá? Então, AD, beleza? Então, AD 3 sobre seno alfa e DC 3 sobre seno alfa, lados conhecidos. Então, 3 sobre seno alfa vezes 3 sobre seno de alfa, vezes o seno do ângulo. O que a gente chegou? Que seno de 180 menos alfa é seno de alfa. Então, vezes seno de alfa. Como a gente já sabe que esse ângulo aqui não vai zerar, a gente pode cancelar. Então, pronto, primeira parte do exercício feita. Expressão da área 9 dividido por 2 seno alfa. Porém, isso aqui é um triângulo, nós temos dois triângulos que aqui formam o nosso paralelogramo. O que você faz? Simples, multiplica isso aqui por 2. Então, vou lá no meu campo de resposta, a expressão para a área vai ser 9 dividido por seno de alfa. Destaca essa informação. Segunda coisa e última que o exercício quer, ele quer saber qual é a área mínima. Galera, para essa divisão 9 dividido por seno alfa ser mínima, ser a menor possível, é necessário que quem está aqui no denominador seja o máximo, o maior valor possível. O maior valor possível da função seno é 1. Então, essa área, 9 dividido por 1, 9 centímetros quadrados, beleza? Então, duas expressões aí já respondidas que o exercício nos pediu. Ele pediu uma expressão para a área e ele pediu qual era o valor dessa área mesmo. Só recapitulando, 3 centímetros mesmo. Então, nossa unidade de medida é 9 centímetros quadrados para a nossa área, tá? Então, lembre-se sempre de voltar para o seu exercício e verificar se você respondeu e não esqueça da unidade de medida correta no seu exercício. Galera, boa prova para vocês. Até mais. Brigadão.